Boa tarde, Sul. Aqui é o Neilson. São exatamente 17 horas e 5 minutos aqui em Cuiabá. Eu prometi para você que ia fazer uma gravação de uma ministração da Palavra de Deus. Eu já declaro que não sou muito fã de gravações, para que não tenha intento no meu coração de monopólio de venda, mas eu vou ministrar mais ou menos aquilo que Deus colocara no meu coração neste momento. E aprove Deus que essa palavra ela possa alcançar o coração de algumas pessoas de forma que produzam a Deus adoração, exaltação, e que isto seja para engrandecer o nome de Deus e elevar as nossas vidas até a sua presença. Eu gostaria de falar um pouco sobre conhecimento. O que é conhecer? Conhecer é saber, conhecer é entender. Só que na palavra de Deus, quando Deus ele diz conhecer, vem à memória o meu nome, vem à memória o nome daqueles que Ele ama. E tão certo disso que quando estava lendo a palavra de Deus, me veio então à memória o profeta Oséias. O profeta Oséias, nós conhecemos a história do profeta Oséias. Não sou teólogo, mas temos que entender, temos que buscar conhecimento, temos que buscar sabedoria. E a Bíblia diz que nós devemos buscar tudo isso. O livro de Oséias ele foi escrito por volta de 800 anos antes de Cristo. E juntamente com ele, nessa época, os profetas Amós, Isaías, Miqueias, eles profetizaram no reino de Israel. Bom, quando Deus ele chama o profeta Oséias, ele incumbe o profeta Oséias a algo que hoje, neste mundo em que nós vivemos, seria algo horrível, seria algo tenebroso, porque quando se fala em profeta, automaticamente vem ao nosso entendimento humano um homem que é santo, santo diante de Deus, um homem que tem conduta espiritual, um homem que tem conduta, tem princípios. E o profeta Oséias era um homem de princípios, era um homem que Deus chamara para falar do seu ministério, para falar daquilo que era favor a seu povo. Mas antes que Deus fale, antes que Deus nos leve por caminhos de benevolência, por caminhos de misericórdia, o povo ele se corrompe. E quando o povo se corrompe, entra Deus na história daqueles que Ele ama. E no livro do profeta Oséias, Deus relata o estado do povo, relata a forma em que ele via o povo. Então ele pega o profeta Oséias, fala: Oséias, meu servo, vá e busque uma mulher de prostituição, case-se com ela. E o profeta Oséias, no meu entender, deveria ter indagado a Deus. E Deus então ele diz, no livro de Oséias mesmo, que o povo estava corrompido. E era como ele via o povo diante aqueles dias. Dias estes que eram de prostituição, de lascívia, idolatria, imoralidade, injustiça. Mas o povo era próspero. O dinheiro falava mais alto do que aquilo que Deus poderia proporcionar ao povo. O livro de Oséias, no capítulo 2, ele relata alguns parâmetros acerca disso. E no livro de 2 Reis, no capítulo 14, no versículo 17, ele diz que o povo estava há séculos em pecado. Há séculos, ou seja, o povo já não tinha conhecimento, já havia se esquecido de quem era Deus. O povo já havia se esquecido de que o Deus que havia tirado eles do Egito, que havia tirado eles do deserto, já não estava mais presente nos seus dias, não estava mais presente diante a memória do povo. E o que é que Deus faz? Deus pega então e faz lembrar-se do seu nome. Através do quê? Através da vida do profeta Oséias. Ele chama Oséias, faz Oséias casar-se com a prostituta, dá filhos a Oséias e diz: olha, Oséias, terás um filho com ela, e o nome do seu filho será Jezreel. Jezreel, na tradução hebraica para o português, significa Deus que espalha, o Deus que semeia.
Depois a mulher sai de casa, ela volta para a prostituição. Ou seja, quando eu vejo isso, eu me lembro lá do livro de Lucas, no capítulo 15, o Deus relatando acerca da parábola do filho pródigo. Alguém que estava em casa, sai de casa e vai para fora. E quando chega fora, ostentado pela ganância, ostentado pela imoralidade, pela idolatria e pelo desejo de vencer sozinho, conhecendo a palavra de Deus, a chegar ao ponto de ver que é mais do que Deus. Talvez a criatura, nesse sentido, tenta imaginar que pode ser mais do que Deus. Mas quando eu olho o livro de Lucas, no capítulo 15, eu vejo um jovem cheio de energia, cheio de ostentabilidade, sair de casa, da casa do pai, né? Poderia dizer isso como diz lá no livro de Ruth, no capítulo 1, quando Elimeleque sai de Jerusalém. Jerusalém significa terra do pão, casa do pão ou padaria, o lugar onde há o que comer. Antes que Oséias levasse a palavra de Deus, ao povo na sua íntegra, Deus fez com que ele se casasse. A prostituta sai de casa, isso representando o povo de Israel, saindo de dentro da casa de Deus, saindo de dentro da padaria, saindo de dentro da casa aonde há pão. E o que é que acontece? Acontece com Elimeleque uma tragédia. Elimeleque vai até a terra de Moabe. Moabe significa casa de demônios. Imagine só, dois contextos bíblicos totalmente diferentes. Um proporciona vida e outro proporciona morte. O livro de Oséias diz que lá em Jerusalém, no lugar onde ele estava, no meio do povo israelita, ele casou-se com uma prostituta, porque o povo havia se corrompido, havia esquecido que o Deus, o Shekinah de Deus, a glória de Deus, que guardava a integridade, que guardava a vida do povo, estava ameaçada. Mas Deus, quando ele vê o povo, ele olha o povo, ele conhece o povo, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. E quando Deus conhece o homem, em dois lugares Deus conhece o homem. No princípio, a Bíblia diz lá no livro de Isaías, no capítulo 49, no livro de Jeremias, capítulo 1, no versículo 5, Deus diz que me conhece dentro do ventre da minha mãe. Antes que eu saísse do ventre da minha mãe, ele já sabia o meu nome. Então imagina agora a posição do profeta Oséias. Deus, o Senhor me conhece. Ele dizendo talvez isso a Deus no seu pensamento, digo eu, porque não sei, mas eu acredito que mais ou menos foi dessa forma. O profeta dizendo: Deus, há tantas coisas memoráveis a Ti, há tantas coisas memoráveis, Senhor, para anunciar acerca do Teu poder, acerca da Tua glória. E o Senhor pega-me, Pai, um homem que tem estado na Tua presença, buscado a Ti, porque senão o Senhor não me chamaria, e põe-me a casar com uma mulher de prostituição. O que é que está acontecendo? Então Deus se revela: ei, Oséias, não se preocupe, porque eu sou Deus que transforma, eu sou Deus que muda a história do homem, a história da humanidade. Então Oséias entende que Deus pega o povo, aleluia, e faz a transformação através da vida de Oséias. Oséias leva a sua palavra, aleluia, leva a palavra de Deus.